Quando pedi Clara em casamento, imaginei que a parte difícil já tivesse ficado para trás. Mas bastou começarmos a planejar a cerimônia para perceber que tínhamos visões completamente diferentes. Eu queria algo pequeno, íntimo, algo que celebrasse nosso amor sem comprometer nossas finanças. Já Clara sempre sonhou com um grande evento, uma festa luxuosa com todos os detalhes possíveis e esperava que eu bancasse a maior parte. Quando sugeri que poderíamos usar esse dinheiro para algo mais útil, como nossa futura casa, ela reagiu como se eu estivesse diminuindo a importância do casamento. No começo, tentei entender. Talvez esse fosse o sonho dela desde criança, e eu não queria ser o responsável por destruí-lo. Mas, conforme avançávamos nas conversas, a lista de exigências só crescia: de um local exclusivo, decoração extravagante, buffet sofisticado, uma banda ao vivo. Quando argumentei que deveríamos definir um orçamento mais realista, Clara sugeriu que dividíssemos os custos. Aquilo me pegou de surpresa. Até então, ela parecia convicta de que eu deveria pagar a maior parte. Aceitei o compromisso, mas algo nessa mudança repentina me incomodou. Mesmo com esse acordo, a tensão entre nós permaneceu. Para Clara, o casamento era um evento grandioso, uma oportunidade de impressionar. Para mim, era um compromisso de vida, algo que não deveria ser definido pelo tamanho da festa. Mas o que mais me preocupava não era a cerimônia em si, e sim a forma como estávamos lidando com essa decisão. Se já discordávamos tanto sobre dinheiro agora, como seria quando precisássemos fazer escolhas ainda mais importantes no futuro? Foi aí que percebi que essa discussão não era apenas sobre um casamento caro ou barato. Era sobre prioridades, sobre responsabilidade financeira, sobre como cada um enxergava o papel do outro nessa relação. Eu queria que fizéssemos escolhas juntos, de forma equilibrada. Mas, de alguma forma, sentia que ceder sempre significava abrir mão das minhas próprias preocupações para atender às dela. Eu tentava justificar para mim mesmo, dizendo que era apenas o estresse dos preparativos, mas uma parte de mim sabia que havia algo mais profundo ali. E então veio a discussão sobre os convidados. Eu não imaginava que esse detalhe, entre tantos outros, fosse o que realmente me fizesse questionar tudo. Mas foi. Porque, entre todas as pessoas que Clara queria cortar da lista, havia uma que eu nunca, em hipótese alguma, deixaria de convidar. E foi ali que percebi que talvez estivéssemos prestes a cometer um grande erro. A próxima grande discussão surgiu quando Clara insistiu que nosso casamento teria uma regra rígida e sem crianças. No começo, achei que fosse apenas uma escolha estética ou para evitar bagunça. Mas logo percebi que isso significava que minha filha, Sofia, de 7 anos, não poderia estar presente. Para mim, isso era inconcebível. Como eu poderia me casar sem minha própria filha ao meu lado? Falei com Clara, esperando que ela fizesse uma exceção, mas sua resposta foi direta: se abrirmos para uma, teremos que abrir para todas. Tentei argumentar, explicar que Sofia não era só mais uma criança, mas minha filha, parte essencial da minha vida. Clara, no entanto, manteve sua postura, dizendo que regras precisavam ser seguidas para evitar desentendimentos com os outros convidados. No fim, acabei cedendo, convencendo a mim mesmo de que talvez estivesse exagerando. Talvez Sofia entendesse quando fosse mais velha, certo? Mas mesmo depois de concordar, algo dentro de mim não parecia certo. Quanto mais Clara falava sobre a perfeição de um casamento sem crianças, mais desconfortável eu ficava. Até que, um dia, ouvi uma conversa dela com a mãe ao telefone. Eu sei, mãe, mas como vou dizer não para as meninas? Elas são como minhas filhas. Meu coração parou por um instante. Então, a regra não era tão rígida assim? Clara não queria crianças no casamento, mas estava disposta a abrir uma exceção para suas sobrinhas. Tentei afastar a desconfiança, mas os sinais continuavam surgindo. Sempre que eu falava sobre Sofia, Clara mudava de assunto rapidamente ou respondia de forma indiferente. Quando mencionava suas sobrinhas, porém, seu tom era completamente diferente, cheio de carinho e empolgação. Aos poucos, comecei a perceber algo que eu não queria admitir: Clara simplesmente não queria minha filha ali. Isso me atingiu de uma forma que eu não esperava. Não era só sobre o casamento em si, mas sobre o que isso significava para o nosso futuro. Se Clara não queria Sofia presente no nosso grande dia, o que isso dizia sobre o espaço que minha filha teria em nossa vida juntos? Tentei me convencer de que era apenas uma fase, um detalhe que poderia ser resolvido depois. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que esse era apenas o começo de algo muito maior. Foi então que comecei a prestar mais atenção em como Clara tratava Sofia no dia a dia. Pequenos detalhes que eu antes ignorava começaram a se destacar.
E quanto mais eu observava, mais difícil era negar o que estava bem na minha frente o tempo todo. Depois do incidente com o casamento, comecei a observar melhor a relação de Clara com minha filha, Sofia. No início, tentei me convencer de que era apenas uma impressão minha, que eu estava vendo coisas onde não existiam. Mas os sinais eram claros. Enquanto Clara dedicava tempo e atenção às suas duas filhas, com Sofia era sempre diferente. Se as meninas dela pediam algo, ela atendia de imediato. Mas quando Sofia se aproximava, Clara parecia sempre ocupada demais. No começo, pensei que fosse apenas falta de costume. Talvez Clara precisasse de mais tempo para se conectar com Sofia. Então, comecei a incentivar momentos entre as duas, sugeri passeios em família, atividades que as três meninas pudessem fazer juntas. Mas, curiosamente, Clara sempre encontrava uma desculpa para excluir minha filha. As meninas já tinham planos, Sofia não ia se interessar por isso, ou simplesmente mudava de assunto. Aos poucos, fui percebendo um padrão. As pequenas rejeições começaram a se acumular, tornando-se difíceis de ignorar. Quando as filhas de Clara entravam na sala, ela sorria e as chamava para perto, perguntava sobre o dia delas. Com Sofia, as respostas eram monossilábicas, frias. Em aniversários e datas especiais, os presentes para suas filhas eram escolhidos com carinho, enquanto Sofia recebia algo claramente comprado de última hora. E eu comecei a me perguntar, será que Clara sequer tentava gostar da minha filha? Uma noite, depois de mais um episódio em que Clara ignorou Sofia no jantar, tentei conversar sobre isso. Perguntei se ela sentia dificuldade em criar um laço com minha filha, se algo a incomodava. Ela negou, disse que eu estava exagerando, que tratava todas da mesma forma. Mas não tratava. E eu sabia disso. O problema era que, até então, eu tinha medo de admitir para mim mesmo. Comecei a me lembrar de todas as vezes em que fiz vista grossa para pequenos comentários ou atitudes. Todas as vezes que fingi que era apenas cansaço, distração, um mal-entendido. Mas já não dava mais para justificar. A verdade estava ali, escancarada, e eu precisava fazer algo a respeito. Afinal, se Clara não conseguia sequer demonstrar carinho por Sofia agora, o que isso significava para o futuro? A pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão sobre o que fazer, algo aconteceu. Algo que me forçou a encarar a realidade de uma vez por todas. Com o tempo, a forma como Clara tratava Sofia começou a pesar cada vez mais na minha consciência. Eu queria acreditar que as coisas melhorariam, que era só uma fase de adaptação. Mas a realidade estava ali, diante de mim, difícil de ignorar. Enquanto Clara fazia questão de estar presente para tudo na vida de suas filhas, Sofia continuava sendo tratada como uma estranha. E o pior, minha filha estava começando a perceber. Seu olhar, antes animado quando vinha passar o fim de semana comigo, agora parecia carregado de hesitação. Decidi que precisava agir. Comecei a criar mais oportunidades para Clara e Sofia interagirem, incentivando momentos em família. Mas Clara parecia cada vez menos disposta. Certa vez, convidei todos para um passeio no parque, mas Clara sugeriu que só fosse com as filhas dela, dizendo que Sofia não iria se divertir tanto com crianças mais novas. Outra vez, pedi que Clara buscasse Sofia na escola comigo, mas ela recusou, dizendo que já estava cheia de compromissos. Pequenas rejeições que, somadas, se tornavam gigantescas. Eu sabia que não podia mais fingir que isso não estava acontecendo. Então, em uma noite, depois que as crianças já estavam dormindo, resolvi confrontá-la. Disse que estava percebendo o tratamento diferente entre Sofia e suas filhas e que isso estava me incomodando profundamente. Fui direto, se fosse ao contrário, se eu tratasse suas filhas com essa indiferença, como você se sentiria? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, mas sua resposta me pegou de surpresa. Ela suspirou e finalmente admitiu, com uma frieza que eu não esperava, e eu simplesmente não sinto a mesma conexão com ela. Aquilo me atingiu como um soco. Eu sabia que ela não era apegada a Sofia, mas ouvir isso em voz alta foi diferente. Perguntei se ela sequer tentava criar um vínculo, se fazia algum esforço para incluir minha filha na vida que estávamos construindo juntos. Sua resposta foi vaga, sem emoção. Ela pediu desculpas, mas não parecia arrependida. A partir desse momento, algo dentro de mim mudou. Eu sempre achei que o amor que Clara tinha por suas filhas significava que ela saberia amar a minha também. Mas estava claro que eu estava errado. O problema não era a falta de tempo ou de costume. Era a falta de vontade. E perceber isso foi doloroso.
Eu gostaria de dizer que essa conversa resolveu tudo, que depois disso Clara passou a tratar Sofia melhor. Mas a verdade é que, apesar das palavras, suas ações continuavam as mesmas. E, com isso, uma dúvida começou a crescer dentro de mim, uma dúvida que eu não conseguia mais ignorar. A conversa com Clara ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu tentei observar se algo mudaria, se ela faria um esforço para se aproximar de Sofia. Mas nada aconteceu. As mesmas desculpas, a mesma distância, o mesmo desinteresse. Era como se aquela conversa nunca tivesse existido. E foi aí que comecei a me perguntar se Clara não conseguia sequer tentar agora, o que me fazia acreditar que isso mudaria depois do casamento. O mais difícil foi admitir para mim mesmo que eu tinha ignorado os sinais por tempo demais. Desde a discussão sobre o casamento até as pequenas rejeições diárias, tudo estava ali o tempo todo. Mas eu quis acreditar que, com o tempo, as coisas se ajustariam. Agora, porém, eu precisava encarar a verdade. Clara amava suas filhas, mas não tinha espaço para mim na vida dela. E eu não sabia se conseguia seguir em frente com isso. Comecei a imaginar o futuro. Eu me casaria com Clara, nos tornaríamos oficialmente uma família, mas Sofia sempre seria deixada de lado. Ela cresceria sentindo que não pertencia ao lugar onde o pai dela estava. E um dia, quando ela olhasse para trás, será que enxergaria um pai que lutou por ela? Ou um pai que escolheu fechar os olhos para o que estava acontecendo? Esse pensamento me atormentava. Até então, eu sempre quis acreditar que amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas será que era mesmo? Clara não era uma pessoa ruim, e eu sabia que ela me amava. Mas será que isso bastava quando minha filha estava sendo prejudicada? Se ela não conseguia incluir Sofia na nossa vida agora, o que aconteceria quando morássemos juntos? Eu estava disposto a arriscar a felicidade da minha filha por esse casamento? A resposta começou a se formar dentro de mim, mesmo que eu não quisesse aceitá-la. Não importava o quanto eu amava Clara, se ela não conseguia amar Sofia também, então nosso relacionamento estava fadado ao fracasso. Não porque eu quisesse, mas porque eu não podia me casar com alguém que não enxergava minha filha como parte essencial da minha vida. E foi assim que, sem gritos, sem grandes brigas, sem explosões dramáticas, eu percebi que nosso relacionamento tinha chegado ao fim. Só restava uma coisa a fazer e dizer isso em voz alta.